Tudo bem? Boa noite, pessoal. Então, mais uma quinta-feira aí, dia 29 de outubro de 2020, disciplina de operações unitárias 3. A nossa intenção, Cássia, boa noite. A nossa intenção então, é hoje trabalharmos, né, com extração líquido-líquido, extração sólido-líquido, que foi um dos últimos conteúdos trabalhados. Lembrando que na aula passada, bem colocado, deixa eu puxar o. Eu tinha deixado para o feedback da. Bom, mas aqui na realidade tá. Mas vamos começar pelo feedback da última aula, em vez de começar pelo feedback da aula 15. Aí vai alterar um pouquinho a ordem, mas tranquilo, tá, pessoal? É o mesmo conteúdo. Muito bem. Então, o professor vai compartilhar a tela. Só para nós lembrarmos, então, hoje nossa 17ª, semana passada tivemos aula prática, né? Pelo que eu vi aqui, os nossos grupos já foram todos definidos, né? Que legal, ficou aqui o grupo 4, né? O grupo 3, o grupo 2 e o grupo 1. Então, a gente tem aqui 5 alunos, mais 5, 10, mais 4, 14, mais 5, 19. Fechou, né? Essa nossa turma é uma turma de 19 alunos. Então, estamos aí com os grupos fechados. Eu dei uma conferida, cada um pegou um posto de gasolina distinto, isso é perfeito. Lembrando que a aula prática, que quando vocês forem fazer, né, atividade prática, vocês terão que fazer em triplicata, né? Vamos fazer 3 vezes. Aí há pouco estava conversando aí com o pessoal que chegou um pouquinho mais cedo, chegou no horário, na realidade, da aula, e estava relatando que vocês vão separar a gasolina pura, né? E, obviamente, separem bem para não ficar nada de impureza de água, vocês vão poder estar usufruindo aí de uma gasolina pura na casa de vocês, botando aí no tanque de volta de combustível, né? Muito bem. Claro, engenheiros químicos não vão saber fazer uma coisa simples dessa, né? Tá louco. Muito bem, então nossa aula 17. Então, só lembrando, ó, temos ainda a aula 18, 19. Nós vamos ter fechamento de AP2, que é a aula 20, ou seja, dia 19 de outubro. Daí vamos ter mais uma aula, né, de conteúdo, de revisão, trabalhar questões do ENAD, né, fazer um fechamento do nosso semestre. Vamos ter uma semipresencial e daí, né, no dia 13 de dezembro, a nossa fechamento do semestre, que daí vale 6 pontos, somando com 1,5 ponto de AP1, 2,5 pontos de AP2, mais os 6 pontos, lembrando que a média dessa disciplina é 7. Aí, mais uma aulinha de recuperação, quem não conseguiu atingir os 7 pontos, e uma avaliação final dia 25. Em virtude da pandemia, essas atividades todas elas vão ser feitas no mesmo modelo, né? A gente dá um horário ali, especifica ali de um pouquinho a mais do que 3 horas, mas não mais, não superior a 5, né? Trabalhar dentro dessa faixa de tempo, onde, obviamente, o professor vai explicar, vai combinar com vocês, vai deixar pré-estabelecido, mas daí a gente fecha, então, o nosso semestre. Então, faltam poucas aulas aí para a gente já, né, estar finalizando. 17ª aula já está postada à disposição para que vocês possam, então, estar acessando. Ok, então tá. Bom, deixa eu compartilhar nossa tela aqui.
Tem gente pedindo autorização para entrar. Ok, Gabriela, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Ok, qualquer coisa vocês me avisem aí, tá bom? Se tiver na internet, se falhar, qualquer necessidade, por favor, me avisem, tá bom? Ótimo. É que às vezes, como é internet, a gente não sabe, às vezes o cara não está ouvindo, daí tu fica pensando assim, bah, mas ninguém respondeu nada, será que é porque ninguém quis responder ou será que a minha internet caiu? Minha internet caiu? Vamos ver. Alô? Não, não, tá tudo certo. Tá bom, muito obrigado pelo retorno, velho, valeu. Show de bola, muito obrigado. Então, continuando aqui, aula 17. Bom, então, só para relembrar, né, da aula prática. Ah, professor, eu vou ter que comprar uma proveta, pessoal. Vocês não precisam comprar. É óbvio que a proveta ela vai te dar uma precisão maior, ela tem um desvio menor. Ela é um equipamento volumétrico, mas nada impede que vocês utilizem a engenharia de vocês, tá? Pegando frasco, claro. Quanto mais estreito for o frasco, maior vai ser a precisão da tua análise. Se tu pegar um frasco que tem um diâmetro muito grande, vai aumentar muito o teu erro. Então, pegando um frasco que tem um diâmetro estreito e tu faça as marcações, a fórmula é essa, tá, pessoal? É a área vezes a altura. Então, não tem muito mistério, não. Vocês podem fazer um belo trabalho, né, utilizando muito a engenharia de vocês. Daí teve colegas que perguntaram, dá para usar um Becker? Dá, claro, né, pessoal? Sempre que vocês utilizarem equipamentos, instrumentos alternativos, eu vou esperar que vocês, no relatório, no laudo de vocês, lembrando, eu pedi para vocês fazerem um laudo. Então, sempre que a gente faz um laudo, nós precisamos entregar uma certa confiabilidade, ou seja, a nossa análise ela tem que ser o mais exata, né, possível, mas a gente sabe que exatidão é uma questão de estatística. Então, por exemplo, usei o Becker. Bom, mas o Becker, na média, segundo a literatura XYZ, ele apresenta uma variação de X para mais, X para menos. Então, isso quer dizer que eu posso ter um erro do meu resultado na ordem de tantos por cento. Ah, tu for fazer um frasco volumétrico, que nem esse aqui, a mesma situação. Então, tu usar, por exemplo, tu tem disponível uma balança, né? Então, com uma balança, tu também pode fazer a calibração do teu equipamento. Precisa ser água destilada, tudo bem, mas se tu vai usar a água da torneira, não vai mudar muito. O cloro e os sais oriundos do processo de tratamento, eles não vão afetar tanto assim o teu resultado. Mas sim, você deve citar que vão existir erros, né? Erros atrelados ao tipo de instrumento de medição que tu utilizou, mas que dentro de um universo definido ou pré-estabelecido, que tu pode utilizar as literaturas como base, vão te dar uma certa, então, segurança para dizer se aquela gasolina está atendendo a NP ou não. Então, assim, é importante, o trabalho é em grupo, né? Então, se dividam, claro, cada um vai ter a sua análise individual, mas a análise do resultado vai ter que estar ligada com a literatura, né, que é a especificação da gasolina, quem é que especifica? A Agência Nacional do Petróleo. Como é que se faz essa checagem? Existe um procedimento? Então, hoje o professor vai dar o feedback, então, da aula 15, né, então, que é uma aula onde o professor disponibilizou para vocês 6 artigos, não só artigos, tinham 2 dissertações, tinha um TCC e tinham mais 3 papers.
Eu sei que foi uma leitura bem grande, bem cansativa. Eu vi que a grande maioria deu o seu retorno. O professor já está dando o ok lá, estou colocando uma bandeirinha azul, né, para as respostas boas, uma bandeirinha amarela para aquelas que ficaram mais ou menos e uma vermelha para o cara se ligar, porque não ficou muito certinho. Então, o professor já começou a... Não vale nada, mas sim vale o feedback, né, que o professor está dando para vocês, principalmente através das cores, ok? Então, dentro desses artigos, o professor, então, agora vai começar a falar, vai começar a apresentar o tema extração líquido-líquido e extração líquido-sólido ou sólido-líquido. Essa ordem não interfere, a ordem dos fatores aqui não interfere a operação unitária, mas um desses papers, inclusive, fala, né, sobre o procedimento para a extração do álcool da gasolina, né? Então, na aula passada, o professor liberou para que vocês, então, pudessem desenvolver o assunto, realizar a prática, amadurecerem essa ideia, né? Então, por quê? Porque eu sei que vocês têm outras atividades, vocês têm outras disciplinas, né? E esse trabalho prático ele é importante por quê? Porque em virtude da pandemia nós não podemos estar nos encontrando na universidade e acabaria dando muito deslocamento, fazer com que 19 alunos fossem até a universidade para a gente fazer uma prática de extração líquido-líquido. Então, em cima dessa lógica, em cima dessa análise, o professor pensou, bom, gasolina, todo mundo tem contato. Gasolina é algo comum, né? Tu não precisa de uma autorização especial para adquirir. Então, o mais problemático é a definição do instrumento volumétrico. Mas como vocês são tudo quase engenheiro, pelo amor de Deus, né? Isso é o que garanto que vocês conseguiram, digamos assim, conseguiram tirar de letra, né? Seja por meio, que nem teve uma colega que há pouco disse que comprou a proveta em Porto Alegre, uma provetinha de vidro, pagou R$20 a proveta, né? Acredito que até de plástico seja o mesmo preço, ou talvez um pouquinho mais barato, mas então não é nada, digamos assim, assustador. É factível que a gente possa ter acesso, né? E caso a pessoa opte por não seguir nessa linha, siga em outras linhas, sempre tratando as questões dos erros, tá? Muito bem. Então, vamos começar aqui compartilhando qual é que era o desafio, né, da semipresencial aula 15, onde 63% dos alunos da turma realizaram, 12 entre 19, onde eu solicitei que vocês compartilhassem, então, com os colegas, o conceito de extração líquido-líquido e extração sólido-líquido. E, além de conceituar, que vocês utilizassem, né, dessem um exemplo de aplicação. E, claro, como eu pedi para vocês lerem aí 6 papers, né, 6 documentos, eu pensei, bom, fica a dica aí, vocês podem usar esse material para usar de exemplo. Nem todos usaram, né? Mas tudo bem. Outra coisa, eu vejo que tem muitos alunos, a gente está numa época de pré-banca agora, que tem muitos alunos que ficam se batendo para definir temas, né? Tema de TCC, e daí não tem certeza, e às vezes querem fazer algumas coisas bem difíceis até a nível de TCC. Lembrando que um TCC nada mais é do que um trabalho onde tu vai aplicar a tua técnica, toda a técnica que tu adquiriu durante a tua formação, mas que isso não precisa ser inédito, né? Que isso pode ser a reprodução de algum trabalho, que isso pode ser uma parte prática que envolva um estudo estatístico, ou seja, tem N trabalhos e uma ideia que o professor gosta muito de trazer é os papers, né, que são esses artigos, essas dissertações que trazem aí o assunto de uma forma
mais, digamos assim, talvez mais polida e até mais fácil de entendimento do que muitas vezes tu tentar colocar uma teoria de um livro e não associar uma prática. O bom desses documentos que a gente acaba aplicando para aprendizagem em sala de aula é que eles, além de trazer a teoria, eles também reforçam a prática. Então, vamos começar aqui por esse primeiro paper que ele falava, análise de agrotóxico em água, usando extração líquido-líquido com partição em baixa temperatura por cromatografia líquida de alta performance. Então, o primeiro passo para análise e monitoramento dessas substâncias em água, no caso os agrotóxicos, envolve o desenvolvimento da técnica de extração. Essa etapa, então, visa remover seletivamente resíduos de agrotóxicos dessas amostras e pré-concentrá-los. As principais técnicas existentes então, são a extração em fase sólida, microextração em fase líquida, microextração líquido-líquido e microextração em gota. Então, essas seriam as técnicas de operação unitária, né? Para separar. No caso, o que tu quer separar? O agrotóxico da água. Então, apesar do elevado número de técnicas existentes, a extração líquido-líquido com partição em baixa temperatura. Partição por quê? Porque quando há o abaixamento da temperatura, tu separa as fases, né? Então, tu tem uma partição, tu tens uma definição bem clara entre a fase aquosa e a fase orgânica. Tem se apresentado como uma alternativa para extração de agrotóxicos em diversas matrizes. O método é baseado na partição dos analitos entre as fases aquosa e orgânica. Obtida com um abaixamento da temperatura. Lembrando, né, pessoal, que todo esse material que o professor desenvolve em sala de aula com vocês são materiais aplicáveis nas nossas avaliações, né? Então, se por um acaso, em alguma avaliação nós falarmos de extração líquido-líquido em partição, eu posso estar associando esse paper com um conteúdo a ser trabalhado, né, trabalhado dentro das objetivas. A vantagem desse método é que os componentes da amostra são congelados com a fase aquosa, enquanto que o agrotóxico, que é orgânico, é extraído, então, pela fase orgânica. Entretanto, muitos estudos têm sido feitos utilizando a técnica, né, de extração líquido-líquido, por partição a baixa temperatura e mais a cromatografia. A cromatografia não é nosso foco aqui, mas tem várias técnicas, né, diferentes. Então, otimização, como é que a gente pode otimizar essa extração? Né? Então, é bem bacana, porque aqui ele fala sobre três parâmetros, né? Um, que é com relação à fase extratora, que seria o solvente, né, utilizado para fazer a extração do soluto do diluente. Digamos, nós temos a água então é o diluente, é o universo onde o soluto, no caso o agrotóxico, está inserido. Então, a nossa técnica, ela envolve o quê? Que esse solvente venha e puxe o soluto e retire da água. Tu sabe o volume de água, tu sabe quanto de soluto tu retira, tu consegue fazer uma determinação quantitativa de quanto de soluto, no caso aqui o agrotóxico, está então presente dentro desse universo, que no caso aqui é a água. Então, eles utilizaram nesse paper diferentes extratores, né, e até mesmo misturas extratoras. E uma coisa bacana é que ele fala da força iônica. Se vocês perceberem, o professor na aula 16, que é a nossa aula prática, eu dei várias dicas, usar sal, usem sal. Por quê? O que o sal vai fazer junto com a água? Se alguém quiser falar, podem abrir o áudio aí, é uma pergunta.
O que o sal vai promover na água? O aumento da polaridade? Isso! Então a gente vai ter. Isso eu quero que vocês falem no trabalho de vocês, viu, João? Foi o João que falou, né? Sim. O João tá sempre. O João é o cara que está sempre participando. Isso aí, cara. Obrigado, viu? Então, o que acontece, ó? Tu tem que citar isso, né? Tu pode fazer extração só com água? Sim. Pensando lá na nossa aula prática, as dicas de respostas que vocês vão dar, as dicas de análise de resultados. Bom, tu tem a gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, que tem caráter apolar. Porém, tu adiciona o quê? O álcool, desculpa, um álcool isento de água, um álcool anidro, que tem uma fase polarizada, que é a hidroxila, mas outra, né, alifática, que é apolar. Então, ocorre uma interação, ou seja, nós acabamos tendo uma mistura miscível, uma mistura de dois componentes miscíveis. Mas a partir do momento que tu adiciona a água, então, entra como um agente extrator, né? E daí o que essa água vai fazer? A água vai extrair, não só porque ela é polar, mas no caso do etanol, tu vai ter também um favorecimento por pontes de hidrogênio, né? Porque a hidroxila, com o grupo OH da água, H2O, vai ter então esse favorecimento e essa ligação intermolecular vai fazer com que a água consiga extrair de uma forma, digamos, de uma forma mais fácil esse álcool. Porém, o que pode acontecer? Pode acontecer de ainda ficar muita gasolina micelada. O que são micelas? Micelas vão ser pequenas gotículas de uma substância, no caso de outra polaridade, dispersa no meio, por exemplo, aquoso, ali, polar. Então, aquelas micelas vai deixar aquela solução turva. Então, qual é o intuito do sal? Entrar com a questão da força iônica. E nesse trabalho, para extração, no caso do agrotóxico, também foi feito uma série de testes utilizando cloreto de sódio e fosfato de sódio. E outro fator que era importante é o tempo de congelamento. Por quê? Porque, pelo que eu percebi, esse paper ele tem como intuito criar um método rápido de análise. Bom, aqui já partimos direto para alguns resultados. Então, é feito a seguinte consideração, que a cetronitrila, né, tem sido o solvente orgânico mais empregado na técnica de extração líquido-líquido, né, e na extração sólido-líquido, né, por partição, né, a baixa temperatura. Então, o que nós percebemos? Ó, aqui são os 4 agrotóxicos. Então, quando tu usa acetonitrila pura, aqui tu quase remove quase 87%. Né? Essa misturinha aqui apresentou um bom resultado. Acetonitrila, acetato e cloreto de sódio. Então, aqui tu, além, né, da fase extratora mista, tu ainda usa uma força iônica e para clorpirifos, que é o agrotóxico, apresentou uma boa separação aqui, ó, né? E essa mesma apresenta uma outra boa extração aqui, né? Praticamente, essa mistura é aqui melhor resultado apresenta, né? Melhor não, mas aqui foi melhor, aqui foi equivalente, aqui foi melhor e aqui foi equivalente. Então, melhor do que a acetonitrila pura. Aqui foi igual, aqui foi um pouquinho menor, aqui foi um pouquinho maior e aqui foi um pouquinho menor. Então, então tu vê a importância da força iônica, né? Então, a fase extratora
constituída por 8 ml de acetonitrilo, apresentou uma porcentagem de recuperação, né? A técnica de extração líquido-líquido por partição a baixa temperatura, otimizada para determinação de 4 agrotóxicos em amostra de água e análise por cromatografia líquida de alta performance e associado a o espectro de UV. Apresentou, então, boa linearidade, precisão e exatidão adequada. Então, concluímos aqui, vimos, então, uma técnica de extração líquido-líquido, que pode ser utilizada, então, em ensaios, em testes, onde a gente objetiva avaliar um dos componentes presentes no meio. Bom, aqui foi o que eu comentei com vocês, ó. Análise do teor de etanol na gasolina comercializada nos postos de combustível do município de Guaraí, em Tocantins, né? Preparou-se uma solução aquosa de cloreto de sódio com concentração de 10%. Em seguida, adicionou-se 50 ml de gasolina e 50 ml da solução aquosa de cloreto de sódio, uma proveta. Após constituição das fases e com a proveta hermeticamente fechada, agitou-se a mistura a fim de intensificar o deslocamento do etanol para o sentido aquoso. Então, normal, tu precisa promover o contato também para que ocorra a extração líquido-líquido, tá? Então, o tempo de contato, a agitação faz parte. Só o cuidado que tu tem que ter aqui, como tu está trabalhando com a gasolina, ela é volátil, assim como quando tu trabalhar com qualquer outro solvente volátil, quando tu fizer esse movimento de agitação, tu vai ter o quê? Como a pressão de vapor é muito elevada, vai ter uma mudança de fase e vai criar pressão dentro do teu frasco. Então, quando tu soltar, a pressão solta devagarinho para não derramar, porque se derramar, se na hora da mistura tu fizer e derramar, tua precisão já era, né? E lembrando, não sei se vocês lembram, você tem que postar um videozinho, viu? Deixa eu reforçar aqui, ó. Olha aqui, ó. Postar relatório, postar vídeo da prática realizada em casa. Então, ó, e aqui não é um por duplo, ó. Cada aluno deve apresentar um vídeo de, no máximo, 1 minuto da prática sendo realizada em casa. Então, deixa o fundo bonito, deixa tudo bem bonitinho lá e, ó, mete ficha, ok? Então, não tem desculpa, viu, meu povo? Quero ver todo mundo fazendo. Vale 10% da nota. Muito bem. Então, retomando aqui. Então, o experimento foi realizado através de uma extração líquido-líquido que se baseia na diferença de solubilidade existente entre etanol e gasolina na presença de uma solução iônica de cloreto de sódio. Devido ao fato da molécula de etanol possuir propriedades anfipáticas, isso é, apresentar fração polar e apolar, sua porção apolar possui afinidade pelas moléculas apolares da gasolina, ao passo que sua fração polar, caracterizada pela presença do grupo hidroxila, tende a se deslocar no sentido da fase aquosa, também polar, vindo a interagir com essa solução através do estabelecimento de pontes de hidrogênio. Tranquilo? Então, passamos adiante, passamos agora para o trabalho 22. Esse aqui é um trabalho muito bom, tá? É um trabalho da Regiane, lá do Ceará, tá? Que é o estudo da extração líquido-líquido para o processo de purificação de biodiesel metílico. Então, é um assunto bem interessante. Inclusive, na UBRA, aí, nós temos o professor Mazzini, que trabalha muito com biodiesel, e esse é um tema que interessa. Por quê? Porque após a reação, após o processo de fabricação do biodiesel, nós vamos ter um reator fechado, nós vamos ter uma mistura, né, de 2 fases. E essa mistura, então, vai ter que ser quebrada e o biodiesel vai ter que ser lavado para extrair o catalisador,
para extrair a acidez, né, e para retirar o excesso de álcool não reagido. Então, toda essa técnica, ela vai fazer parte desta operação chamada extração líquido-líquido. Então, no processo de purificação do biodiesel, a lavagem da fase rica em metil ou etil-éster, que depende, né, se a gente utiliza como álcool o metil, ou se a gente utilizar como álcool o grupo etil, né, se tu usar metanol ou se tu usar etanol, tu vai formar ésteres, respectivamente, desse sentido. É de extrema importância, visto que nos processos convencionais há um grande gasto de água. Durante a lavagem é extraído principalmente o álcool em excesso. Determinar dados de equilíbrio líquido-líquido para os sistemas ternários, contendo biodiesel de soja, metanol, água, biodiesel de milho, metanol e água, biodiesel de coco, metanol e água, ou seja, aqui nesse trabalho, ela avaliou três misturas distintas em 2 temperaturas, tá? Então, obviamente que a gente não vai discorrer sobre todas, mas é muito importante a gente ter a noção, né, de onde que a gente, dependendo do óleo utilizado para formular o biodiesel, nós podemos sim ter diferentes curvas de equilíbrio, diferentes dados, né, para constituir as curvas de equilíbrio. Então, para quem nunca viu, né, a produção, então, de biodiesel se dá bem dessa forma, uma reação chamada de transesterificação, onde tu reage, né, o glicerol, que é um grande grupo éster, com um álcool simples, para formar, então, ésteres simples e um álcool complexo que vai vir originário a partir do triglicerídeo. Então, esses dados, esse trabalho, além de ele trabalhar também na prática, na visualização prática do que vai acontecer, ele também faz uma modelagem, né, utilizando o coeficiente de atividade NRTL e outros, tá? Outros 2 modelos, Uniquac e Unifar. Mas lembrando que NRTL nós trabalhamos, né? E o coeficiente de atividade ele vem para quê? Para corrigir o desvio que existe entre a curva ideal e a curva real. Então, é nesse sentido que nós introduzimos o coeficiente de atividade e também o coeficiente de fugacidade, mas daí já para um olhar mais dos vapores. Termodinamicamente, o equilíbrio representa a ausência de qualquer tendência para mudança em uma escala macroscópica. Isso implica em uma igualdade de todos os potenciais que possam causar mudança. Então, equilíbrio é isso, tá? É quando a gente tem ausência de qualquer tendência à mudança, né? Então, se tu está mudando de estado, tu não está em equilíbrio. Se tu está trocando de fase, de uma fase para 2 fases, tu não tem equilíbrio. Então, o equilíbrio termodinâmico só se atinge quando tu tem exatamente a ausência de qualquer tipo de mudança. O equilíbrio é caracterizado pela igualdade de potencial químico, que é muito difícil de se determinar, porque o potencial químico, ele deriva, né, da energia livre de Gibbs. Então, como não se tem, como não é possível determinar-se o potencial químico, a gente acabou usando esses coeficientes que nos ajudam a entender um pouco melhor o comportamento ideal versus o comportamento real. De temperatura, tranquilo, e de pressão. Temperatura e pressão é fácil de nós determinarmos, que controlam a transferência de massa, transferência de calor e deslocamento de fronteira
respectivamente. Por exemplo, o que é um deslocamento de fronteira? É tu passar do estado líquido para o estado gasoso. Isso é um deslocamento de fronteira. Então, o equilíbrio é quando tu tem, então, igualdade em tudo isso. Então, se o deslocamento, ou seja, tanto a quantidade de líquido que está virando vapor virou igual à quantidade de vapor que está virando líquido, nós atingimos o equilíbrio, né? Em termos de transferência de calor, as temperaturas ficaram iguais, então não há mudança mais de temperatura, o calor latente, né, sem diferença, não tem uma diferença de potencial, ou seja, os corpos com a mesma temperatura, eles adquirem um equilíbrio termodinâmico, né? E a mesma coisa, o balanço de massa, né? Se tu for avaliar, tu tem a fase líquida e a fase vapor, né? Se o vapor está virando líquido e o líquido está virando vapor na mesma quantidade que um e que outro, o balanço de massa é outra maneira de tu quantificar isso. Quantos gramas de vapor se formou? Né? A taxa de formação de vapor e a taxa de condensação nos dá o balanço de massa. Tem que ser igual para ter equilíbrio. Na prática, é muito difícil a determinação do potencial químico. Nesse sentido, utiliza-se o conceito de fugacidade para gases e o coeficiente de atividade para líquidos, ambos correlacionados com a pressão do sistema versus a pressão de vapor do componente e sua composição. Esses coeficientes medem o grau de afastamento da solução do comportamento ideal, relacionado tanto com a disposição das moléculas na solução, quanto com a formação ou quebra de ligações ocorridas durante o processo de mistura dos componentes puros. Então, alguns pares de líquidos puros, quando misturados em dadas proporções, ou seja, X1, X2, Y1, Y2, lembram? Temperatura e pressão não formam apenas uma fase líquida homogênea, mas duas fases líquidas com diferentes composições. Então, nem sempre a gente vai conseguir, né? Nem toda mistura que a gente for fazer vai ser uma mistura composta de uma única fase. Então, é muito comum que se quebre essa homogeneidade para que ocorra, então, ocorram mais de uma fase. E por que isso acontece? Então, o fato disso acontecer é que a formação de duas fases diminui a energia de Gibbs total do sistema, ou seja, o sistema bifásico torna-se mais estável que o monofásico. Então, de fato, é isso que acontece, essa é a explicação termodinâmica. Então, por que se quebra um equilíbrio, né, de uma fase líquida homogênea? Se quebra, sempre se quebrará o equilíbrio quando a formação de duas fases tiver menos energia, né, de Gibbs do que a fase homogênea. Então, esse fenômeno, né, ao qual nós estamos nos referindo se chama, então, equilíbrio líquido-líquido. Então, aqui nós temos uma visualização do biodiesel e aqui glicerol e água, aqui já tinha passado por uma lavagem. Mas veja, aqui a gente enxerga bem as micelas, aqui tu vê que tu tem bastante água micelada no meio desse óleo aqui. E essa água um pouquinho turva, às vezes essa turvação também pode ser um pouco de micela. Claro, é muito difícil tu separar, assim, com um certo grau, né, de purificação, mas esse é o objetivo, esse vai ser os desafios que vocês, profissionais da área da química, da engenharia química, vão encarar quando vocês forem, por exemplo, eu tenho
tenho que separar, eu atendo uma retífica de motores. E, obviamente, sempre vem um pouquinho de óleo junto no motor. E quando os caras vão fazer a retífica do motor, eles têm que lavar o motor e esse óleo do motor vai e mistura com a água. Mas eu não posso jogar isso, né? Eu tenho que separar esse óleo. E como eu vou separar? Bom, uma das formas pode ser a separação por meio do tempo de ação, ou seja, tu deixa descansar aquela água com aquele óleo e vai separar. Mas nem sempre, né, só o tempo é suficiente. E daí a gente tem que entrar com técnicas como as quais a gente está falando aqui. Bom, entretanto, quando a pressão aplicada ao sistema for superior à pressão de saturação de qualquer um dos componentes, a pressão do sistema não pode ser mais desprezada. E se a pressão for inferior a qualquer uma das pressões de saturação dos componentes, haverá a formação de uma fase de vapor, ou seja, diminui a pressão, há um deslocamento, né, e formação de vapor, modificando então o equilíbrio termodinâmico do sistema e fazendo então o equilíbrio líquido-líquido-vapor. Por que ele está citando isso? Porque esse trabalho ele visa o estudo de equilíbrio de 3 fases, mas de 3 fases líquidas. Então, segundo Mesquita, durante a realização do experimento, a formação de fase vapor pode ser evitada pelo preenchimento total da célula de equilíbrio. Né? Então, vamos falar um pouquinho de como ele vai fazer essa extração. Então, a extração líquido-líquido é uma operação unitária de transferência de massa, fundamentalmente no líquido, no equilíbrio líquido-líquido. O líquido extratante, ou solvente, deve ser preferencialmente solúvel em um dos componentes da mistura inicial, mas usualmente no líquido que se deseja extrair. Então, aqui tem um resumo muito bacana, que depois, lá no final, por enquanto a gente está só revisando os papers, estamos fixando conceitos, tá, que são fundamentais para a aplicação dessas técnicas. Então, a extração em uma mistura ternária, ou seja, de 3 componentes, é caracterizada, então, pela presença de diluente. Quem é o diluente? É o líquido do qual o soluto deve ser extraído. Soluto, o componente que se deseja extrair do diluente, sólido ou líquido. Então, o nosso soluto, ele não necessariamente ele precisa ser um líquido, ele pode ser um sólido, mas ele está solubilizado dentro de um líquido, né? E o solvente, que é o líquido com o qual se extrai o soluto, certo? Então, em princípio, tu tem a fase, o universo, né, onde o soluto está inserido, e tu vem com esse solvente e sequestra, então, esse soluto. Na extração líquido-líquido, é de fundamental importância encontrar uma região onde a mistura homogênea dos 3 componentes não permaneça estável, formando 2 fases. Então, assim, para que essa extração seja útil, tu tens que encontrar essa fase. Tu precisa de 2 fases. Por quê? Porque havendo 2 fases, tu vai conseguir mandar solvente para um lado, diluente para o outro, e o soluto deslocado para onde tu quer, certo? Não pode ficar uma fase só, porque se ficar uma fase só, tu criou outro problema, né? Por quê? Porque tu quer extrair um componente do líquido, daí tu coloca outro líquido e cria tudo uma coisa só, daí tu não vai ter um soluto, tu vai ter 2. Então, por isso, dessa observação.
Portanto, existem concentrações em que o sistema encontra-se em uma única fase e outras faixas de composição onde o componente se comporta de forma heterogênea. E essa linha do triângulo que separa essa região é chamada, então, de curva binodal ou curva de solubilidade. Então, só para nós lembrarmos, tá? Então, essa curva de equilíbrio, né, esses dados de equilíbrio obtidos em diagramas binários, ternários ou de multicomponentes, podem ser, então, representados através de diagrama de fase. Então, por exemplo, quando o sistema é binário, que é o que a gente trabalhou muito, aonde? Lá, né, nas primeiras aulas, a gente, por exemplo, a gente utilizou a nossa torre de destilação, nossa destilação fracionada, nós fizemos de misturas binárias, né? A gente não chegou a trabalhar com mais de dois componentes. Então, sim, quando a gente tem uma mistura binária, nós vamos estar trabalhando dentro das coordenadas cartesianas, ou seja, o x e o y, lembram? Né? Mas quando a gente tiver um sistema ternário, que aí que eu vou querer, vocês provavelmente já viram isso em físico-química, e muito provavelmente vocês já devam ter uma noção sobre o que nós vamos falar. Mas é meta dessa disciplina que vocês compreendam e entendam como que funciona. Então, um sistema ternário, né, é normalmente representado por um triângulo equilátero. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, vejam, cada um dos vértices, né, nós vamos ter os 100% de um dos componentes. Então, esse aqui é o componente C, então o 100% do componente C, o 100% do componente A e o 100% do componente B. E como que nós vamos saber a composição desse ponto P? Né? Então, a gente precisa pegar a composição de A, de C e de B. Então, lembrando que isso é uma mistura, então tem que fechar os 100%. Então, 0,5 mais 0,25, 0,75, mais 0,25, 1. Ou seja, o ponto P, então, é uma mistura composta por 50% de A, 25% de B e 75% de C. Só para vocês entenderem, então, é muito comum, em vez de tu mostrar bonitinho assim, tu coloca o B nos vértices, o C no vértice e o A no vértice. Né? Bom, agora começa a pegar preço, né? Onde Treibel, ele apresenta 5 tipos básicos de diagrama. Lembrando, pessoal, para o que nos interessa para que ocorra a separação, o que nós precisamos ter para que um líquido, né, extraia o soluto do diluente? Eu preciso ter a formação do quê? Em termos de fase. Se for uma mistura, a minha mistura ela tem que ser heterogênea ou homogênea para que ocorra a separação? O que eu procuro? Alguém pode responder? Depois o Cid vai assistir e daí vai pensar, os alunos ficam tudo dormindo na aula, ninguém responde. Né? Será que caiu minha internet? Hein? Eu vou ter que ver. Olha, eu acho que não caiu minha internet, hein? Olha aí, ó. Vamos lá, Angel, responde para mim. Heterogênea, muito bem. Isso aí. Então,
Agora vai ficar bacana. Por quê? Onde nós vamos ter fase heterogênea aqui, 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 aqui e aqui? Bom, quando nós tivermos a condição tipo zero, nenhum par de mistura immiscível, ou seja, aqui nós vamos ter condições miscíveis, todo esse entorno. O diagrama em forma de ilha, né? Ou seja, a única parte que é immiscível, ou seja, que nós vamos ter duas fases, vai ser no miolo. Mas fica difícil para nós separarmos A e B, por quê? Porque tu não tem uma condição que estabeleça um ponto de immiscibilidade. Então, é um pouco mais difícil. Formação de um par parcialmente miscível, né? Então, tu vê, aqui tu já tem uma mistura miscível, CB, uma mistura miscível AB, né? Obviamente que aqui também, se tiver o ponto aqui, tu vai ter os três componentes, mas nesse ponto aqui, tu vai ter uma separação ou de AC ou de BC, né? Aqui, formação de dois pares parcialmente miscíveis. Então, mesma coisa, aqui miscível, miscível, aqui, então, dois pares. É esse par aqui, AB, e o AB. AB e o AC. Já aqui, formação de três pares parcialmente miscíveis, apresentando três regiões bifásicas. Então, vamos ter bifásico, bifásico, bifásico. E aqui, formação de fases sólidas. Então, esses seriam os perfis, né, os tipos, segundo o Treible, a nível de diagramas, né, representados. Mas vamos lembrar aqui, eu fiz essas voltinhas aqui, porque o próximo exemplo, ele vai estar A, B e C, tá vendo aqui? Então, veja, esse diagrama de fase, ele nos mostra o seguinte, toda essa fase vermelha, então, nós vamos ter uma mistura miscível, ou seja, se eu pegar esse ponto aqui, onde está meu mouse, eu vou ter uma composição de A, eu vou ter uma composição de B e eu vou ter uma composição de C. Então, para cada uma dessas composições, né, eu vou ter uma mistura de três componentes, só que um líquido límpido transparente. Agora, quando eu estiver nessa região aqui, eu vou ter a formação de duas fases. E daí, essa fase pode ser que uma delas seja preferencialmente CA e outra B menos C, a outra mais A mais C, a outra B menos C, e assim por diante. Então, essas duas fases é que vão determinar, né, a técnica para separação, extração líquido-líquido. Então, vamos falar um pouquinho mais aqui. Então, os pares AC, CB, então, são miscíveis em todas as proporções. E A e B, são parcialmente miscíveis. Por que é parcialmente? Aqui é miscível e aqui é immiscível. Os pontos D e E representam as soluções binárias saturadas, ou seja, exatamente neste ponto aqui, pessoal, eu vou ter um percentual de A, certo? Eu vou ter um percentual de B e um percentual de C.
Então, essa mistura nesse ponto aqui vai me dar uma composição, e essa composição da mistura nesse ponto aqui vai determinar, pode ver aqui, ó, a composição de C aqui, ó, vai ser 0, ó. Porém, de A vai ser esse percentual e de B vai ser esse percentual. Sempre a gente olha nesse aqui, ó. Quer ver, ó? Se eu pegar e aproximar isso aqui, ó, e colocar bem aqui, ó, no ponto D, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter esse percentual aqui de C, eu vou ter esse percentual de B e esse percentual de A, certo? Sempre trabalhando neste sentido. Mistura de composição dada pelo ponto M formará duas soluções líquidas immiscíveis de composição LN. Ou seja, se a gente pega, então, esse ponto M aqui, ó, mesma dinâmica, a gente tem como saber a quantidade de cada um dos componentes, só que aqui, nesse ponto, o que vai acontecer? Eu vou ter duas fases. Qual vai ser a composição das duas fases no ponto M? A composição de uma das fases vai ser L, e a composição da outra fase vai ser N. Entenderam? Então, essa curva aqui vai nos definir qual será, então, a composição das duas fases. Então, quando a gente olhou aquele primeiro, aquela primeira pera de decantação, aquele funil de decantação, tinha duas fases. Então, como é que eu vou saber a composição da fase de cima e a composição da fase de baixo? Dessa forma. Então, a mistura dos dois componentes é M. Porém, a mistura M apresenta a composição da fase de cima, por exemplo, essa, e a composição da fase de baixo, essa, pegando os percentuais de A, de C e de B. Mesma coisa aqui, pegando o percentual de A, pegando o percentual de C e de B. A união desses pontos, então, a gente vai chamar de linha de amarração, ou tie line, LN, no caso aqui, LN, sobre a qual está localizado o ponto M, que é um ponto, então, global, certo? Então, se tu fizer uma leitura e o ponto der aqui, ele vai correr. Todas as misturas representadas por pontos sobre a linha LN formam fases conjugadas com a mesma composição. Então, qualquer uma das composições, se esse M não estiver aqui, mas estivesse aqui, ou se ele estivesse aqui, qualquer uma dessas posições igual ele vai ter tanto N quanto L. A curva binodal D, L, P, N e E as linhas de amarração, que são essas linhas aqui. Vanessa! Chegou cedo, Vanessinha. Vou dar uma chamadinha aqui. Eita. Então, e as linhas de amarração, então, ó, conectadas à curva, representam o equilíbrio de fase. Então, onde é que nós vamos ter o equilíbrio de fases? O equilíbrio de fases
vai ser definido exatamente aqui, ó. Né? Isso quer dizer o quê? Que nesse limite aqui eu tenho uma energia de Gibbs menor, formando uma única fase, mas quando essa mistura tende a essa região, eu tenho a divisão de fases, por uma questão também, né, de energia de Gibbs. Por quê? Porque reduz, né? Na região, então, externa à curva, desse sistema ternário é monofásico estável, e ou seja, a formação apenas de uma fase, e na região interna, a curva binodal, que é essa curva aqui, o sistema, então, é instável, o que impossibilita a existência de 3 componentes numa única fase. Então, o sistema se divide em 2 fases líquidas em equilíbrio. De acordo com Prausnitz, Lichtenthal, Thaler e Azevedo, a forma da curva binodal não é tão importante para a associação prática como a combinação das curvas de amarração. Então, segundo ele, na parte prática, essa curva não é relevante, mas sim as determinações das linhas de amarração. Essas linhas determinam, então, o coeficiente de distribuição do soluto entre as fases e a seletividade dos solventes envolvidos. Então, quando a gente trabalhar nesse tipo de sistema, vocês têm que pensar o seguinte: quem é o soluto aqui? É o A, o B ou o C? Se é o A, C e B vão ser solventes. Um vai tender a ser o diluente e o outro o solvente. O soluto é o C, então um é o diluente, e o A vai ser o diluente, o B, por exemplo, vai ser o solvente, ou vice-versa. Mas é nesse sentido que a gente vai enxergar, tá? E lembrando, se a gente quer fazer uma extração, me interessa essa fase. Então, um estudante de engenharia precisa realizar uma separação de extração líquido-líquido. Ele identifica 3 misturas no gráfico aqui apresentado. Uma está no ponto M e outra está aqui, ó, onde está o mouse. Qual das duas é possível realizar a separação? Aqui onde está o mouse ou o ponto M? Onde está o mouse não tem como fazer a separação, por quê? Porque ali nós vamos ter uma composição homogênea, não tem como separar. Agora, se tiver no ponto M, é possível. Tá? Então, só para a gente entender, né? Aqui foi o sisteminha que o cara usou, né? Aqui é óbvio que eu mostrei essa célula aqui, porque foi a única que ele mostrou bonitinha, mas se tu ver, está micelado aqui, então houve uma quebra no caso, está separada as fases, só que tem muita emulsão aqui, ó. Então, tu tem a fase de cima está emulsionada aqui, e isso atrapalhou no estudo dele, né? Então, ele tinha que mudar as composições para poder acertar. Mas aqui é importante que vocês observem que, na realidade, ele tem aqui, ó, nesse gargalo, tudo aqui, ó, é onde vai ficar cheio de líquido. Então, ele usou esses componentes aqui, puros, né? Onde ele sabia a densidade, e olha o teor de pureza, ó. Por que ele usou aqui a resistividade na água? Porque pela condutividade a gente consegue determinar, né, a quantidade de... Embora ele usou resistividade aqui, eu preferiria que ele utilizasse a condutividade, né, mas tudo bem. Também, e daí aqui ele determinou então a densidade e obviamente definiu as purezas, tá? E com base então nestas informações ele começou a preparar as misturinhas, né? Então,
Como é que ele criou as linhas de amarração? Para que a gente entenda. Veja, ele vai criar um gráfico assim, tá? Que infelizmente no Excel não dá para fazer. Então, mas, como é que ele fez? Os pontos globais, ou seja, as frações mássicas para a determinação da linha de amarração foram estimadas graficamente através do software ORIN 8.0, através da indicação dessas frações no interior da curva binodal. As frações foram convertidas para massa e pesadas diretamente na célula de equilíbrio. As células foram conectadas em série e deixadas sob agitação vigorosa em torno de 200 RPM para promover bem a mistura, né? Por 3 horas, para a total homogeneização dos componentes. Após a agitação, as células permaneceram em repouso por 14 horas para separar, para a certificação do equilíbrio termodinâmico. Após essa etapa, pode-se perceber a formação de fases límpidas e de uma interface bem definida. Foram coletadas e medidas as densidades das amostras da fase superior e da fase inferior, e através das curvas de calibração previamente realizadas, pode-se determinar a composição de cada fase. Então, está aqui, né, a tabela de dados produzida por Zhang Hill, né, o sistema apresentado é composto por ácido oleico, etanol e água. Então, um exemplo, e daí ele tinha as densidades com as composições definidas. Então, bem bacana e bem simples, né? O mais complexo é tu manter a mistura sob agitação e por um tempo, né, de contato, mas parece ser bem bacana, né? E aqui, então, e aqui sim ele partiu para um olhar mais de extração, né? Onde ele tinha uma composição global, e daí aqui ele promoveu uma fase rica em ácido oleico, e aqui ele promoveu uma fase rica em água, né? Então, aqui tu tem água e aqui tu tem oleico. Simulando o quê? O que ele queria simular? Nada mais, nada menos do que simular a separação dos ácidos graxos, dos ésteres, né, de ácido graxo, no caso, né, que iriam ser formados a partir da reação do biodiesel e a fase aquosa. Então, ele obteve aqui, né, as curvas. E daí, o que nós temos aqui? Ó, nada mais do que as linhas de amarração. Ó, né? Olha que bacana. Então, ele obteve bem as curvas, as linhas de amarração. Então, essas composições que estão aqui, ó, nesse triângulo que eu estou mostrando, essas composições são de duas fases. E essa composição que está aqui, ó, é constituída de uma única fase. Ó, reportam os dados de equilíbrio líquido-líquido e a tendência seguida pela linha de amarração para o sistema biodiesel, soja, metanol e água. É observado ainda que as linhas de amarração dos sistemas estudados concentram-se em pontos intermediários do diagrama. Experimentalmente verificou-se que os pontos globais escolhidos acima ou abaixo do que é mostrado nas figuras, resulta na formação de emulsão, impossibilitando a determinação da composição do sistema experimental. Através da inclinação das linhas de amarração e dos dados tabelados, é observado em todos os sistemas que o metanol distribui-se preferencialmente na fase rica em água, uma vez que as moléculas de metanol e água apresentam o grupo hidroxilo e se ligam através de pontos de hidrogênio. Né? Então, qualquer ponto, se eu pego aqui, essa mistura está com a composição nesse ponto aqui. Então, nós vamos ter esta composição de biodiesel, nós vamos ter essa composição de metanol,
e essa composição de água, né? Preste atenção. Só que, como tu tem essa linha, esse é o ponto que a gente determinou. Porém, como tu está nessa parte do gráfico, aqui, nesse ponto, tu não vai ter uma mistura homogênea, tu vai ter uma mistura de duas fases. Então, qual vai ser a composição do lado de cá? Ó? Do lado de cá, então, tu vai ter a mistura com 0 de metanol e 100% praticamente de biodiesel, e do outro extremo, tu vai ter uma mistura, né, de 25 dividido por 12, 62,5 de água e 62,5 de água, daí vai dar 0 de biodiesel, ó, 62,5 de água, 0 de biodiesel e 40 e alguma coisa de metanol. Entenderam? Então, é exatamente isso que nos mostra esse gráfico. Que, se por um acaso, o ponto a se avaliar, então, quando o cara fez as medições lá, ele pegou e o ponto deu aqui. Então, de um lado, tu vai ter essa composição, uma das fases vai ter essa composição, e no outro extremo, outra composição. Então, perceba que tu consegue separar o biodiesel, né? E tu vai ter uma mistura rica de metanol e água. Então, mostrando que é o que está escrito aqui, ó, através da inclinação da linha de amarração e dos dados tabelados, é observado em todos os sistemas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sistemas, que o metanol distribui-se preferencialmente na fase rica em água, uma vez que as moléculas de metanol e água apresentam o grupo hidroxila e se ligam através de pontes de hidrogênio, tá? Beleza. Esse comportamento já era esperado, tendo em vista o fato de serem dois componentes polares diferente do biodiesel apolar. Então, aqui, pessoal, é importante que vocês entendam o seguinte, pessoal. E o nosso foco aqui, então, é separar o metanol do biodiesel, né? Então, o biodiesel tem o metanol. Daí, o que tu faz? Tu lava com água, que é o solvente que vai extrair o soluto, que, no caso, é o metanol. Ficou claro isso para vocês? Então, isso é um exemplo de extração líquido. Quem é o soluto? Metanol. Quem é o solvente? É o que vai fazer a extração. Então, quem é o universo onde o metanol está? O diluente é o biodiesel. Então, tu adiciona a água vai lá e sequestra o metanol. Bom, então, veja quanta coisa bacana que nós tiramos daquele trabalho, né? Inclusive, o TDE de hoje vai ser vocês construírem a curva, tá? O professor já deu algumas dicas aí, onde vocês vão determinar alguns pontos nessa curva aqui, né? Segundo o que a gente estava há pouco vendo ali. Muito bem. Passamos agora, então, para o trabalho da Rafaela, que é a aplicação da técnica de extração líquido-líquido na remoção de óleo da água produzida. Água produzida? Que água produzida? Não, eu fiz essa gozação aqui, pessoal, pelo seguinte, ó. Como a gente pega trabalho de conclusão, né, na nossa universidade, que os caras botam uns títulos. Claro que para ela,
quando criou esse título, fez todo sentido, né? Água produzida. Mas que água produzida? De onde é que tirou essa ideia? Claro, é a água produzida lá dentro da plataforma, onde os caras fazem a extração do petróleo, que está lá no fundo, dentro da crosta terrestre, onde eles bombeiam a água do mar e fazem com que o óleo suba, né? Mas veja bem, isso é um termo aplicável para quem está no meio dela, para quem está nesse meio. Agora, tu falar em água produzida, que título, hein? Então, água produzida é toda água carreada com óleo gás proveniente da formação rochosa ou dos métodos de recuperação de poços. Muito bem. Então, a extração líquido-líquido é uma via de tratamento de água produzida. Ela consiste na utilização de um solvente para separar misturas heterogêneas. No caso da água produzida, o solvente deve ter afinidade com o óleo para que assim possam removê-lo. Faltou acentinho ali. Existem diversos critérios para a seleção do solvente. Entre eles, cresce a procura de solventes que, além de realizar a extração, sejam ecologicamente corretos e baratos. O uso de etanol e óleo de coco como solvente na extração líquido de uma proposta para tornar o processo de tratamento de água produzida ainda mais ambientalmente correto, pois ambos são de origem vegetal, disponível em abundância e mais facilmente degradáveis e menos tóxicos que os solventes derivados de hidrocarbonetos. Eu não sei se o óleo de coco é tão abundante assim, tá? Mas tudo bem. O etanol não é que seja abundante, mas o etanol a gente consegue grandes volumes, né? Bom, daí aqui está a dita. Essa que é a água produzida, né? Então, aqui, provavelmente, ela pegou o petróleo, né, que, certo, ela tinha na universidade, e misturou com água, né, e chacoalhou bem e utilizou a água produzida. Extração líquido-líquido. Em um funil de separação, para cada sistema, misturou-se as proporções de volume de água produzida e solvente citado na tabela a seguir. Após a mistura, a amostra foi agitada manualmente por 3 minutos, realizando o alívio de pressão interior e abrindo o funil. Em seguida, a amostra foi colocada em repouso por cerca de 30 minutos até a observação nítida da separação das fases. Então, aqui foram as misturas que ela fez, ela fez a proporção, por exemplo, etanol e água produzida, então, 1 de etanol, 2 de água, 1 de etanol, 3 de água. E também ela fez a mistura de óleo de coco e etanol e água, ou seja, somando os dois aqui dá 40, então dá 1 para 2, e aqui somando os dois dá 30, dá 1 para 3. E daí aqui ela mostra como é que ficou a separação, ó. Então ela pega, tu vê, sai bastante óleo, né? Pega essa água aqui e ainda consegue extrair essa quantidade de óleo aqui. E aqui, ó, é quando tu usa o hexano, né? Teor de óleo e gordura. Para análise, daí aqui é interessante, pessoal, que é método de análise. Veja, antes a gente utilizou lá para estudar a extração líquido-líquido, nós utilizamos o quê? A densidade. Então, eles construíam uma curva, em cima dessa curva, utilizando ele determinou as composições conhecidas, ok, sei as composições, qual é a densidade dessa composição conhecida? X. Ou seja, ele construiu uma curva de calibração. Aqui não, aqui ela avaliou a água. Ou seja, eu não quero tirar óleo da água,
Muito bem. Qual é a característica da minha água bruta? Bom, minha água bruta, ou melhor, a minha água produzida bruta, né? Tudo bem, a água produzida, ó, isso aqui é teor de óleos e graxas, 318. O primeiro ensaio, então, reduziu. Opa, isso é interessante. Então, isso quer dizer o quê? Que removeu o óleo da água, ó, né? E aqui é um resumo, né? Então, aqui ela mostra, né? Então, é um trabalhinho de conclusão de curso, mas um trabalhinho bacaninha, que traz bastante, faz uma prática relativamente simples, né? Traz conceitos, né, diferentes, envolve uma análise, então, bem bacana. E operação unitária, né? Então, olha aqui, na proporção de 1 para 2, 1 de solvente para 2 de água, 1 de solvente para 3 de água. Então, veja, quanto menor a proporção de água, melhor a extração, né? E quem extraiu mais? Água rasa, né? Que é o solvente orgânico, né? Então, o etanol até extraiu, olha, mas melhor mesmo foi o orgânico, né? Para extrair o óleo da água. Ok? Muito bem. Então, passamos para o trabalho da Miriam, 24. Estudo da viabilidade técnica da substituição de hexano por etanol no processo de extração de óleo de soja, cinética de extração e índice de qualidade. Então, aqui já muda. Aqui nós vamos... Quem é que é o nosso diluente, digamos assim? É o grão de soja, é um sólido. E quem é o nosso soluto? No caso, é o óleo que está lá dentro. Então, eu tenho que pegar um solvente e catar aquele óleo. Certo? Então, esse é extração sólido líquido. Então, emprego de solvente no processo de obtenção de óleos de semente oleaginosa é um processo amplamente empregado, sendo o hexano solvente tradicionalmente adotado. O objetivo principal dessa dissertação de mestrado foi avaliar a viabilidade de substituição do hexano por etanol no processo de extração de óleo de soja. Então, aqui mostra, né, como é que funciona, né? Um eficiente método aplicado atualmente é a utilização de extratores contínuos de múltiplos estágios, onde solvente e matriz sólida são colocados em contato de forma em contracorrente, ou seja, a micela, óleo, solução de óleo mais solvente concentrada entra em contato com o sólido com alto teor de óleo, né? A micela diluída entra em contato com o sólido que já foi desengordurado parcialmente. E o solvente puro entra em contato com o sólido quase exaurido, né? Então, o contato em contracorrente pode ser representado nesse esquema. Então, o que nós temos? Solvente puro entrando com um farelo já praticamente sem óleo, né? E aqui o que vai acontecendo? Vai aumentando a concentração de óleo, né? E automaticamente aqui tu vai alimentando com o farelo com alto teor de óleo. Então, o que ocorre? Tu tem nesse sentido, reduz o teor de óleo no farelo, nesse sentido, aumenta o teor de óleo no solvente. Então, aumenta o teor de óleo, diminui o teor de óleo, certo? Então, se a gente botasse esses dois gráficos nas coordenadas cartesianas, o que a gente teria? Alta concentração de óleo para o farelo, zero concentração de óleo no hexano. Então, o que acontece? O hexano vai subindo e o farelo vai descendo. Aqui mostra como é que ele fez a experiência. Sisteminha aqui, botou solvente, aqui ficou recirculando em banho. Acho que é o mesmo extrator aqui que ele usou, o mesmo extrator daquele outro trabalho que a gente avaliou. Retirou a amostra aqui para verificar quanto, né, de óleo retirou.
Uma visão só para a gente entender, né? Aqui está rico em óleo, aqui está exaurido, sem óleo. E aqui mostra o rendimento de extração, ou seja, o etanol puro, sem água, olha aqui, ó, conforme a temperatura, ó, etanol sem água. Então, ó, tu conseguiu ter maior extração, quase aqui vai dar 25, 12,5, vai dar 87, sei lá, 90% a 90 graus. Enquanto se a gente usar etanol, o etanol 94%, parecido também, até mais, estreou até mais, mas a 90 graus, isso aqui é gasto de energia, né? Etanol com 12% de água, triângulo, aqui embaixo. Ixi. É que com 6% de água, ele extrai pouco no início, ó, mais lá no final. E água... Não, aqui é percentual. Conclusões. Preste atenção. Em geral, os resultados do estudo do processo de extração de óleo de soja utilizado como solvente etanol, tanto na forma de cinética como na condição de equilíbrio, mostram que a extração de compostos lipídicos é fortemente influenciada pela presença de água no solvente. O aumento do teor de água no etanol suprime fortemente a extração de óleo, enquanto que a elevação da temperatura favorece a extração. E por quê, pessoal? Por quê? Qual é o fator? O que a água vai promover no meio? O que eu quero extrair? Pergunta. O que eu quero extrair? Qual é a polaridade do óleo? O que eu quero extrair? Óleo. Qual é a polaridade do óleo? Apolar. Perfeito, gente. Então, se o óleo é apolar, e eu boto, claro, o etanol ele tem uma parte apolar, que vai te ajudar na extração. Porém, se tiver água, qual é o fator que eu vou estar utilizando? Né? Dentro das teorias que nós trabalhamos hoje, né, nós podemos falar que a água vai fazer o quê? Vai aumentar qual força? Né? A água vai entrar com qual característica no sistema? Ele faz pontes de hidrogênio com a água? Isso, claro, além das pontes de hidrogênio, a principal contribuição da água no meio é entrar como um fator de polaridade. Então, como a água vai ser polar, ela vai, digamos assim, ela vai atrapalhar a performance, porque a água e álcool se misturam bem, né? Mas uma água, um álcool 96% e um álcool anidro é tão apolar que ele não se mistura. Ele é tão apolar que se mistura com a gasolina. Agora, tu bota um álcool 92%, 94%, ele vai se misturar com a gasolina? Não, ele vai se misturar parcialmente, né? Mas, à medida que tu aumenta a temperatura, tu promove essa mistura, né? Mas, vejam, por quê? Porque a temperatura desloca o equilíbrio. Então, a pergunta é aqui, né? É simples, que a água vai aumentar a polaridade do etanol. E como tu quer extrair, como o solvente etanol vai extrair um soluto apolar, tu diminuindo a apolaridade do etanol, tu vai estar prejudicando o processo de extração, tá? Bueno, acho que esse é o último,
Tá? Então, o último trabalho aí, estamos quase já, né, fala sobre, muito bacana o trabalho, fala sobre também extração de óleo de soja. Né? O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um estudo de extração de óleo vegetal em instalações industriais do tipo rotocel. O extrator tem forma cilíndrica e possui um eixo principal no qual são fixos vagões que transportam o sólido através do extrator, e abaixo desses existem reservatórios responsáveis pelo recebimento da micela. E é bem interessante o rotocel, porque ele acontece é como se fosse uma roda gigante, né? Então o solvente vai caindo lá em cima, e daí de um passa para o de baixo, do de cima passa para o de baixo, e vai descendo aquele hexano e vai girando, né, esse farelo de soja. E daí ele chega, daí ele vai girando. Então ele entra aqui embaixo concentrado, né, entra concentrado e começa a subir. E o solvente vai descendo, vai descendo. Lá em cima ele chega, o solvente, né, tá puro, e aqui em cima o farelo já está isento de óleo. O que acontece? Ele vira e daí o farelo de soja ele cai e passa adiante, e aquele hexano então fica girando. Tem o desenho no material. Eu não botei aqui porque eu achei que não era relevante. Vocês tiveram acesso ao trabalho, ao material. Né? E o capítulo 3 é o que mais nos interessa desse trabalho, que é apresentada a extração do óleo de soja, né, onde o solvente, a matéria-prima e as principais características, né, do óleo, a micela, né, são apresentadas. Então, o método de estágio ideal aqui, eu gostaria que vocês depois lessem com bastante atenção, porque na próxima aula a gente vai retomar isso aqui, mas ele te traz o seguinte, ó, ele te traz a fase de extrato, a fase do refinado, tá? E o componente com concentração, né, que envolve a fração mássica X e Y óleo. Então, cada um desses componentes, o hexano é o extrator, o refinado é a matéria-prima, que é o bagaço, e daí a gente vai avaliar o X, que vai ser o quanto de sólido vai ficando, e o óleo, que é o que nos interessa. Porque, lembrando, o nosso refinado, o R, é X mais Y, certo? Então, aqui ele mostra exatamente o que acontece, né, em termos matemáticos. Isso aqui a gente vai trabalhar com um exemplo na próxima aula, tá? Para a gente poder calcular e determinar direitinho isso aqui e definir, né, como que nós fazemos essa de equilíbrio aqui, ok? Aqui, então, na próxima aula a gente trabalha com mais calma esse aqui. Deixa eu anotar aqui. E vamos fazer um intervalinho? Está na hora aí, ok? Na próxima aula, então, a gente trabalha melhor esse 25 aí. Pode ser, pessoal? Vamos fazer um intervalo? Pode ser, Maurício.